Exatamente às 2h17 da madrugada, o silêncio da Moca foi quebrado. Não por um barulho, mas por uma ausência. Em 3 quarteirões daquele bairro de São Paulo, onde o cheiro de metal e memória ainda paira no ar, a energia elétrica piscou uma única vez. E depois, o breu. Um breu que durou apenas um instante, antes que um brilho doente, um laranja pulsante, começasse a pintar as janelas dos sobrados antigos. Era 13 de junho de 2023, dia de Santo Antônio, e o fogo tinha acabado de escolher sua vítima. Eu investigo histórias que a lógica se recusa a tocar. Relatos onde a física parece tirar uma folga e a fé ocupa o espaço vazio. E por anos, eu ouvi fragmentos sobre o que aconteceu naquela noite na antiga fábrica de bebidas Sabor Paulista. Mas os fragmentos não faziam justiça. A verdade é muito mais complexa, mais assustadora e, ao mesmo tempo, mais inexplicável. O que você está prestes a ouvir não é apenas a crônica de um incêndio. É o registro de como uma tragédia se tornou um testamento. O dono da fábrica era Afonso Viana, um homem de 70 anos com o rosto sulcado por décadas de trabalho e preocupação. As mãos dele eram um mapa de calosidades, as mesmas mãos que ergueram aquele negócio do absoluto zero, transformando uma receita de família em uma marca querida no bairro. Mas o coração de Afonso, sua verdadeira âncora, não estava nos tanques de inox ou nos engradados de bebidas. Estava em seu escritório modesto, numa pequena estante de madeira. Ali ficava uma imagem de gesso de Santo Antônio, herança de sua avó italiana, uma nona que lhe ensinou que a fé não é para entender, é para sentir. E nos últimos meses, Afonso vinha sentindo o peso do mundo. A fábrica, com suas instalações elétricas antigas, era uma preocupação constante. Mas o perigo real tinha nome e sobrenome: Ricardo Bastos. Ricardo era o oposto de Afonso, jovem, agressivo, com um sorriso que não alcançava os olhos e uma visão de futuro que não incluía a Sabor Paulista. Ele era um empreendedor do mercado imobiliário e via naquele terreno da Moca o lugar perfeito para erguer um condomínio de luxo, espelhado e impessoal. As propostas de compra começaram cordiais: cafés, reuniões, planilhas. Ricardo falava em oportunidade de descanso, em legado financeiro. Afonso recusava todas, com a educação firme de quem defende a própria casa. Então, o tom mudou. As propostas se tornaram avisos. A cordialidade virou uma ameaça velada, fria como aço. Na última visita, semanas antes do incêndio, Ricardo caminhou pela linha de produção, olhou para as vigas antigas e disse, com aquela calma que precede a tempestade: "Seu Afonso, uma estrutura dessas é um risco. Um curto-circuito e toda essa história vira cinza." A frase não soou como uma preocupação, soou como uma profecia, ou uma promessa. Aquele era o verdadeiro vilão da história. Não apenas um homem, mas a força que ele representava, a especulação que devora a memória, o progresso que apaga as raízes em nome do concreto. Afonso sentiu o calafrio daquelas palavras por dias, mas algo mais estranho estava acontecendo. Sinais sutis, impossíveis de ignorar, começaram a surgir. O primeiro apareceu numa manhã de segunda-feira, dias antes do fogo. Sobre a escrivaninha de Afonso, ao lado da imagem de Santo Antônio, brotou um único lírio branco. Perfeitamente fresco, com as pétalas abertas e um perfume suave que preenchia o pequeno escritório. Ninguém na fábrica sabia como ele chegou ali. As faxineiras não o colocaram, Afonso não o comprou. Ele simplesmente apareceu, um ponto de pureza silenciosa ao lado do santo. Segure esse detalhe, porque ele será crucial mais adiante. O segundo aviso veio através de Lourdes, a funcionária mais antiga, uma mulher que conhecia cada rangido e cada mancha de umidade daquela fábrica. Ela chegou pálida para trabalhar, os olhos assustados. Puxou Afonso para um canto e contou, com a voz trêmula, sobre um sonho que tivera na noite anterior.
No sonho, ela via a fábrica inteira tomada por chamas altas e incontroláveis. Via a água dos bombeiros tentando, em vão, apagar o inferno. Mas em meio ao caos, uma voz calma, que ela não reconhecia, lhe dizia repetidamente: "Não se preocupe com a bebida, proteja o pão." A mensagem não fazia o menor sentido. "Pão? Seu Afonso, a gente nunca fez um pão aqui?" ela disse, confusa. A fábrica produzia refrigerantes, sucos. A palavra pão era estranha, deslocada. Mas não para Afonso. Ele sabia exatamente do que a voz poderia estar falando. Há mais de 40 anos, ele mantinha uma tradição silenciosa, herdada de sua avó. Todo mês, uma parte generosa dos lucros da fábrica era doada para a paróquia local, especificamente para a distribuição do Pão de Santo Antônio, que alimentava dezenas de famílias carentes do bairro. O sonho era um presságio, uma mensagem codificada que ninguém, nem mesmo ele, conseguia decifrar completamente. Um lírio inexplicável e um sonho sobre proteger o pão. As peças de um quebra-cabeça invisível estavam sendo colocadas na mesa, enquanto o relógio avançava, implacável, para as 2h17 da madrugada do dia 13 de junho. E então, o tempo se esgotou. Uma faísca, anônima e faminta, saltou de um fio desgastado no coração da fábrica. Por um segundo, foi apenas um ponto de luz insignificante. No segundo seguinte, encontrou um respingo de solvente no chão de concreto. O fogo despertou. Primeiro, ele lambeu caixas de papelão empilhadas. Depois, provou o verniz de uma prateleira antiga. Em menos de 5 minutos, já não era uma faísca. Era uma criatura viva, com um rugido crescente que engolia o silêncio da madrugada. O cheiro de plástico queimado e açúcar caramelizado começou a vazar pelas frestas das janelas, um perfume tóxico e adocicado que anunciava a morte de um sonho. Às 2h47, 30 minutos depois da primeira piscada de luz, o som das sirenes rasgou o ar da Moca. O primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros, pesado e vermelho, virou na rua Borges de Figueiredo e parou. O capitão Mendes, um homem de ombros largos e um ceticismo forjado em 30 anos de serviço, desceu do veículo e sentiu o calor bater em seu rosto como uma parede sólida. Ele não precisou de um relatório para saber a gravidade. As chamas já atravessavam o telhado, altas, violentas, dançando contra o céu escuro de São Paulo. O som não era de fogo, era de um colapso. O trovão contínuo do metal se contorcendo, o assobio agudo do vapor e os esturos esporádicos de tanques sob pressão. Na calçada oposta, envolto num cobertor que um vizinho lhe dera, Afonso Viana assistia a tudo. Ele estava de pijama, os pés descalços dentro de um par de chinelos velhos. O rosto, normalmente marcado pela gentileza, era uma máscara de incredulidade e dor. As lágrimas corriam silenciosas, traçando caminhos limpos na fuligem que já começava a se depositar em sua pele. Ele não via uma fábrica queimando. Ele via o rosto de sua avó lhe entregando a receita. Via suas próprias mãos, jovens e fortes, assentando o primeiro tijolo. Via o dia em que contratou Lourdes, uma menina assustada que se tornaria o coração daquele lugar. Cada labareda que subia consumia uma memória. Seu mundo inteiro estava sendo apagado diante de seus olhos. A batalha contra aquele monstro duraria quase 4 horas. Homens corriam, mangueiras despejavam milhares de litros de água que pareciam evaporar antes mesmo de tocar o núcleo do incêndio. Na calçada oposta, envolto num cobertor que um vizinho lhe dera, Afonso Viana assistia a tudo. Ele estava de pijama, os pés descalços dentro de um par de chinelos velhos. O rosto, normalmente marcado pela gentileza, era uma máscara de incredulidade e dor. As lágrimas corriam silenciosas, traçando caminhos limpos na fuligem que já começava a se depositar em sua pele. Ele não via uma fábrica queimando. Ele via o rosto de sua avó lhe entregando a receita. Via suas próprias mãos, jovens e fortes, assentando o primeiro tijolo. Via o dia em que contratou Lourdes, uma menina assustada que se tornaria o coração daquele lugar.
Cada labareda que subia consumia uma memória. Seu mundo inteiro estava sendo apagado diante de seus olhos. A batalha contra aquele monstro duraria quase 4 horas. Homens corriam, mangueiras despejavam milhares de litros de água que pareciam evaporar antes mesmo de tocar o núcleo do incêndio. O capitão Mendes orquestrava seus homens com a precisão de um general em uma guerra perdida. Ele sabia que não se tratava mais de salvar o prédio, mas de impedir que o fogo se espalhasse para as casas vizinhas, para os sobrados onde famílias dormiam. A Sabor Paulista já era uma causa perdida, um sacrifício necessário para proteger o resto do quarteirão. Se essa jornada de fé e mistério te prende, inscreva-se agora, porque o que os bombeiros encontraram ao amanhecer desafia qualquer explicação. Quando os primeiros raios de sol, tímidos e pálidos, tocaram o horizonte, a luta terminou. O fogo fora vencido, mas a um custo devastador. Onde antes havia uma fábrica, agora restava uma carcaça fumegante, um esqueleto de metal retorcido apontando para o céu como dedos acusadores. O cheiro acre de fumaça e destruição impregnava o ar, um cheiro de fim. A perda era total. O laudo inicial, feito de cabeça pelo capitão Mendes, falava em milhões de reais em maquinário, estoque e danos estruturais. Mas para Afonso, que permanecia imóvel na mesma calçada, o prejuízo não cabia em planilhas. O que queimou ali não tinha preço. Era o som das máquinas que ele conhecia pelo nome, a mancha de graxa na parede que nunca saía, o primeiro dólar que ele emoldurou e pendurou em seu escritório. Era o legado que ele sonhava deixar para os netos. Tudo se fora. A profecia de Ricardo Bastos havia se cumprido. A história, de fato, virara cinza. E no meio daquele silêncio fúnebre, enquanto a água do rescaldo escorria suja pela sarjeta, ninguém poderia imaginar que o verdadeiro testamento daquele lugar ainda estava intacto, esperando para ser encontrado sob os escombros. O trabalho de rescaldo começou com a luz fria da manhã. É um processo metódico, quase fúnebre. Os bombeiros, com os rostos cobertos de fuligem e exaustão, movem-se como cirurgiões por um corpo devastado, lançando jatos de água em pontos que ainda fumegam, garantindo que o monstro não acorde novamente. O capitão Mendes supervisionava a operação, seu olhar pragmático varrendo a estrutura colapsada. Para ele, era mais um dia, mais uma tragédia, mais um relatório a ser preenchido. A física da destruição era sua especialidade. Madeira vira carvão, plástico vira fumaça tóxica, metal se deforma. Não havia mistério, apenas causa e efeito. Foi então, por volta das 7h15 da manhã, que um grito cortou o som sibilante do vapor. Não foi um grito de dor ou de alerta, foi um grito de pura incredulidade. "Capitão, o senhor precisa ver isso!" A voz veio do fundo do que restou da fábrica, da área mais atingida, onde o telhado desabara completamente. Era o local do escritório de Afonso Viana. Mendes, com a expressão cansada de quem já viu de tudo, caminhou lentamente por entre as vigas retorcidas e o entulho encharcado. Ele esperava encontrar uma viga instável, talvez um foco de incêndio teimoso. Ele não esperava encontrar o impossível. No centro de um círculo de devastação absoluta, onde tudo era uma massa disforme de cinza e metal derretido, uma pequena estante de madeira escura estava de pé, intacta. E sobre ela, a imagem de gesso de Santo Antônio. O capitão parou a uns 3 metros de distância, sentindo o ar mudar. Ali, naquele ponto específico, o calor sufocante da ruína parecia recuar. O ar era mais frio. E o cheiro não era o da fumaça acre que impregnava suas narinas há horas. Era um aroma suave, quase doce, que ele não conseguia identificar de imediato. A imagem do santo era o epicentro do inexplicável. O gesso branco, as vestes marrons, o menino Jesus de feições delicadas no colo,
tudo estava perfeito. A pintura não tinha uma única mancha de fuligem, não havia uma rachadura sequer, apesar de os laudos técnicos posteriores indicarem que a temperatura naquele ponto específico ultrapassou os 900 graus Celsius, calor suficiente para liquefazer alumínio. A base de madeira da estatueta, uma madeira simples, envernizada, brilhava. Brilhava como se a avó de Afonso a tivesse polido naquela manhã. Ao redor, o chão estava coberto por uma camada de cinzas de quase 30 centímetros. A mesa de Afonso era um monte de carvão. O computador, uma poça de plástico derretido. Mas a estante e o santo pareciam ter sido protegidos por uma cúpula invisível, um campo de força contra a fúria do fogo. O capitão Mendes, o homem que confiava em protocolos e na termodinâmica, ficou em silêncio por quase 1 minuto. Os outros bombeiros se aproximaram, formando um círculo respeitoso. Ninguém falava. O único som era o gotejar da água nos escombros. Mendes deu um passo à frente, estendeu a mão, mas não tocou. Ele apenas sentiu a anomalia no ar. E foi nesse instante que ele reconheceu o cheiro. Não era perfume, não era incenso. Era o cheiro inconfundível de pão. Pão fresco, recém-assado. A notícia não vazou, ela explodiu. Primeiro foram os sussurros entre os bombeiros. Depois, as conversas com os vizinhos que ofereciam café. Ao meio-dia, a Moca inteira já sabia. A história do santo que sobreviveu ao inferno se espalhou com a velocidade de uma centelha em palha seca. Mas ainda era um boato, um conto de bairro, precisava de validação. E a validação veio da fonte mais improvável, o próprio cético capitão Mendes. Em seu relatório oficial, protocolado 48 horas depois, ele foi burocrático. Causa do incêndio, indeterminada, com alta probabilidade de falha em sistema elétrico antigo. Perda total. Mas o que ele disse extraoficialmente foi o que transformou o evento em lenda. Ele confidenciou a uma jovem e persistente jornalista do Diário de São Paulo, chamada Clara Guedes, algo que não cabia em formulários. Eu tive acesso à gravação original dessa conversa. A voz de Mendes é baixa, quase um sussurro. Ele diz: "Olha, moça, eu estou há 30 anos nisso. Eu sei o que o fogo faz. A física, como eu a conheço, não explica aquilo. Era para ser pó. Não era para ter sobrado nem o formato. E o cheiro vai me assombrar por um bom tempo." Se essa busca por respostas te conecta de alguma forma, inscreva-se, porque a reação do homem que provocou tudo isso ainda estava por vir. A reportagem de Clara Guedes saiu na primeira página da edição de sábado. O título era simples e direto: Fé de gesso, fogo de verdade. Mas a foto era uma obra-prima de contraste. Em preto e branco, ela capturava a imagem de Santo Antônio, nítida e serena, sobre sua pequena estante. E ao redor, um borrão de destruição apocalíptica, vigas retorcidas como ossos quebrados, tudo coberto pelo cinza uniforme da aniquilação. A imagem não sugeria um milagre, ela o gritava. Aquele pedaço de jornal transformou um evento local em um fenômeno. Pessoas de outros bairros, de outras cidades, começaram a peregrinar até a Rua Borges de Figueiredo. Deixavam flores, velas e bilhetes no portão carbonizado da fábrica. Afonso Viana, ainda atordoado pela perda, agora se via como o guardião de algo que não lhe pertencia mais. Pertencia à fé daquelas pessoas. E no meio daquela multidão anônima, 3 dias depois da reportagem, uma figura destoava. Ricardo Bastos. Ele chegou em seu carro importado, o brilho da lataria insultando a paisagem de cinzas. Não sei dizer se foi a culpa, a curiosidade ou talvez uma ponta de medo que o levou até ali. Ele desceu do carro, o terno caro parecendo uma armadura inútil, e observou a cena. Afonso Viana não estava chorando.
Estava no centro de um pequeno grupo de vizinhos e fiéis, rezando um terço em frente a um altar improvisado na calçada. E ali, sobre uma toalha branca, estava a imagem de Santo Antônio. Os olhos de Ricardo fixaram-se no santo. Ele viu a perfeição intacta da estatueta, as flores simples deixadas ao seu redor. Viu o rosto sereno de Afonso, um homem que perdeu tudo, mas que parecia ter encontrado algo muito maior. Nenhuma palavra foi trocada. Mas eu, que aprendi a ler o silêncio, vi a arrogância de Ricardo se desfazer como fumaça. O rosto dele, sempre tenso e calculista, se desarmou. Aquele foi o segundo clímax, o da redenção silenciosa. Na semana seguinte, a construtora de Bastos retirou oficialmente a proposta de compra do terreno. E, dias depois, a paróquia da Moca recebeu a maior doação anônima de sua história. O dinheiro vinha com uma única instrução: deveria ser inteiramente destinado às obras de caridade do PAN de Santo Antônio.